Olá a todos, começaremos agora então o nosso curso a respeito de avaliação institucional dentro do curso de especialização em gestão escolar. O primeiro passo dentro da perspectiva de uma avaliação institucional é percebermos que a avaliação, assim como o ensino, traduzem-se em um bem público, ou seja, se há uma condição do ensinar, há uma condição do aprender, e esta relação entre o ensinar e o aprender e as suas condições de oferta, tanto para que o ensino se dê quanto para que a aprendizagem ocorra, merecem e devem ser avaliadas como garantia do sucesso, da eficácia, da eficiência que a instituição que oferece o ensino tem aos seus alunos, aos seus professores, enfim, a todas as pessoas que convivem nesta comunidade de ensino. A primeira unidade que nós estaremos trabalhando refere-se aos condicionantes institucionais, aos princípios e valores institucionais. Em realidade, essa unidade ela se mescla porque, à mesma medida em que determinamos os condicionantes que uma instituição exige, estamos também prospectando, percebendo quais são os valores, quais são os princípios que essa instituição tem em função desse processo avaliativo que ela deseja primeiro construir e então implementar e dar continuidade a todo o processo. Lembrando que, como bem público, o processo avaliativo ele coleta dados, ele transforma dados, ele realiza inferências estatísticas e esses números não são apenas números de gavetas. Eles são números necessários à compreensão da evolução da instituição, como ela se comporta como um todo da sua gestão até o chão da sala de aula, a efetividade da sala de aula, em termos desta oferta, da perspectiva da melhoria da qualidade das condições de ensino que a sua escola prospecta, que a sua escola realiza. O ponto principal dentro da condição do estabelecimento de quais são as bases da instituição, ou seja, o que nós chamamos de condicionantes institucionais, refere-se primeiro a uma sistemática de continuidade. Um processo avaliativo ele não surge para ser interrompido num primeiro exercício, ao contrário, o processo avaliativo ele surge para ter uma continuidade e dessa continuidade os pontos estatísticos levantados, inferidos, interpretados e disto a razão do seu planejamento. Se é uma ação contínua, nós tentamos enxergar um processo avaliativo não como um hábito simplesmente de coleta de dados, mas sim como uma cultura processual de planejamento institucional. Nestas condições, precisamos perceber o que se refere a ações de curto, imediato e longo prazo e médio prazo. As ações de curto e imediato prazo são ações referentes ali a 6 meses, 1 ano. As de médio prazo, vamos considerá-las em torno de 1 ano, 1 ano e meio, a no máximo 3 anos. As de longo prazo não consideraremos mais do que até 5 anos. Lógico, uma prospecção institucional ela não se dá de cada 5 anos. Porém, a cada 5 anos é necessário nós termos pelo menos 2 releituras sobre a prospecção do planejamento, com base nos dados institucionais da avaliação, para que possamos entender então qual é a sua evolução. Neste sentido, nós temos as significativas e sistemáticas alterações dentro do planejamento, dentro do organograma, dentro do fluxograma, operacionalizando aqui os processos, os fluxos, as conversas, os trâmites, facilitando, enfim, promovendo melhorias dentro do que se percebe pelo processo decisório na estrutura da escola. Essas melhorias precisam, a partir da base dos condicionantes e dos princípios, adquirir um tom de permanência, ou seja, a sua avaliação, a sua verificação, o seu acompanhamento, a sua supervisão ser atitude constante, cultural, dentro do processo da oferta de ensino. Essas ações precisam especificar quais são as prospecções, retornando de imediato, médio e longo prazo, para que possamos então ter um planejamento estratégico global e não apenas um planejamento estratégico setorial. Mesclada a essas condições dos condicionantes institucionais, nós temos os princípios e valores da instituição, ou seja, aquelas questões segundo as quais a escola, a instituição não abre mão para que daí se posicionem seus profissionais e para que então se possa, por representatividade colegiada, tendo neste colegiado professores, diretores, técnicos, alunos, decidir quais são os valores, enfim, os princípios que a instituição está preservando dentro desse processo, desta autossupervisão, desta autoavaliação.
Um desses condicionantes refere-se à responsabilidade social, ou seja, a escola, a instituição está posta àquele meio, àquela sociedade, que responsabilidade existe da instituição ao se aproximar desta sociedade e que retorno a instituição tem no seu ensino para com esta sociedade. Responsabilidade ambiental no mesmo sentido. Hoje nós temos uma demanda muito grande sobre as questões ambientais, preservação da vida, manutenção da vida, as questões de meio ambiente propriamente dito. De que maneira a escola participa na responsabilidade social voltado a atitudes ambientais? Uma outra questão é imprescindível que uma avaliação não assuma caráteres fiscalizatórios. Ela não pode ser nem punitiva, muito menos premiativa. Ela tem que ser justa, ela é o que é, levantar os dados, possibilitar inferências para que as pessoas possam compreender qual é a evolução da sua estrutura organizacional. Neste sentido, um dos princípios é o compromisso formativo e, lógico, envolvendo a totalidade da instituição. Se faz sim um olhar por setores, mas se infere na razão global que a instituição tem. Respeito à identidade institucional, ou seja, cada escola tem seu projeto pedagógico, cada escola tem sua identidade, cada escola tem seu perfil. Reconhecimento à diversidade dos sistemas, seja público, privado, municipal ou misto, fundação, enfim, como é que se dá essa estrutura administrativa e que sistema de ensino é esse? É a partir dos parâmetros curriculares nacionais? É a partir das diretrizes curriculares estaduais? Qual é a base do sistema a qual você trabalha? A comparatividade ela é importante, mas para que possamos comparar, nós precisamos compreender os estratos populacionais. Podemos comparar, sim, escolas de mesmo nível de oferta de ensino, escolas com populações semelhantes, escolas com realidades semelhantes. Nesse sentido, é que os conceitos nacionais fazem os seus estratos e assim nós temos que também mais ou menos perceber quais são as semelhanças que temos para não começar a exercitar comparações de realidades muito distintas. O processo só se torna legítimo e legitimado caso seja construído por uma ação colegiada democrática, representada por todos os segmentos da instituição. O sigilo é pertinente ao processo no sentido de existirem dados crus, ou seja, os primeiros números levantados, e aí então as inferências. Estas inferências é que são publicizáveis. Os dados crus, os primeiros dados gerenciais, isto é gerencial, isso é um processo da escola. Isso nos permite a continuidade e a publicidade do processo.